Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação, especialmente para vocês, alunos do curso técnico em administração. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma semana letiva nesse dia 29 de agosto de 2022, tá bom? Esse mês prolongado, longo aí, né? Mas um mês que está chegando aí na sua reta final, tá bom? Então, essa semana, na disciplina Educação Tecnológica e Midiática, a gente vai conversar com vocês sobre Design Think, tá? E tecnologias digitais, tá bom? A gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito do Design Think, tá? Que é uma metodologia, que é uma forma, né, de trabalhar, de pensar, né, que pode ser abarcada ali dentro dessa técnica. Não é uma, aliás, desculpa, Design Think não é uma técnica, que pode ser abarcada dentro dessa metodologia, nessa forma de pensar, várias técnicas, e a gente vai apresentar para vocês um pouquinho dessas técnicas, tá bom? É claro que algumas outras aulas durante o curso técnico de vocês vão dar a profundidade, vocês vão se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas várias técnicas que eu vou conversar com vocês hoje, como Storytelling, Brainstorm, e tantas outras. Então, vocês vão se aprofundar em outros momentos. Essas outras técnicas vocês também vão aplicar em outras oportunidades também, tá bom? Meu bom dia também vai para a cidade de São João da Canabrava, que já está online aqui conosco. Muito bom dia, meus queridos, tá bom? E meu bom dia para o nosso diretor de imagem, Isnaba, certo? E para a nossa professora de assistente, que é a professora Fátima, que está aqui acompanhando nossa aula e de olho para nos auxiliar, certo? Todas as dúvidas vocês podem perguntar aí, que tanto eu como ela, a gente vai estar aqui, ó, de olho no chat, tá bom? Beleza? Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV das escolas da rede estadual do Piauí, onde as escolas são equipadas com kit. Vocês podem comentar e participar dessa aula também ao vivo pelo esse chat, tá bom? Enriquecendo ainda mais nossa aula. Ou se você estiver em casa, você pode também participar e comentar dessa aula pelo YouTube, tá bom? Que também o chat está aberto durante o ao vivo, tá bom? Bora lá, galera! Design Think e tecnologias digitais. Galera, o nome da nossa disciplina é Educação Tecnológica e Midiática. A gente já conversou com vocês sobre alguns temas associados às tecnologias, tá? Nas últimas aulas, a gente conversou muito sobre aquela tecnologia da computação, né? E eu falei para vocês que dentro da tecnologia da computação, a gente focou sobre segurança da informação. Só que aí eu sempre reforço para vocês, tá? Tecnologia, tá? Não é só computador, não é só celular. A tecnologia é todo o processo, tá? É toda ferramenta, é todo método, tá? Que o ser humano desenvolve ou desenvolveu para auxiliar os nossos fins. O papel que você está escrevendo aí, copiando a aula, fazendo as anotações, o lápis, a caneta que você utiliza, eles são exemplos de tecnologias, que a gente muitas vezes olha para aquilo dali e fala, isso aqui é tecnologia não, né, professor? Eles não surgiram assim, eles não são dessa forma dentro da natureza, e a gente modificou esse recurso natural, tá? A ponto dele ter uma estrutura, uma característica que nos auxilie para algum fim, tá bom? Só que não é só produto que pode virar uma tecnologia. O método pode ser uma metodologia também. Uma forma, né, da gente poder pensar, nos organizar e trabalhar também está dentro desse aspecto. É aí onde entra o Design Think, tá? Que é justamente essa metodologia, tá? Essa forma de poder trabalhar, talvez de pensar, se a gente for traduzir ao pé da letra, o termo Design Think, que aí pode auxiliar o processo de gestão dentro de uma organização. E vocês, como futuros técnicos em administração, vocês poderão incorporar essa característica no trabalho de vocês,
bom? Objetivos da nossa aula de hoje está dentro aí do aspecto do conhecer o Design Think como uma ferramenta integradora de projetos e tecnologias digitais, discutir a relação do Design Think com metodologias ativas e aplicar a ferramenta do Design Think em processos de metodologias ativas. Galera de Assunção do Piauí, bom dia! Galera de Santo Lisboa, é isso? Pessoal, já que tá chegando aqui agora, bom dia. Eu já chego para vocês com essa perguntinha aí. Você se considera uma pessoa criativa? Hein? E aí, vocês, alunos, pessoal de Assunção do Piauí, pessoal de São João da Canabrava, comenta aqui para mim no chat. Vocês que estão chegando agora, pode ser o professor mediador, que está acompanhando também a nossa aula. E aí, vocês se consideram pessoas criativas? Tem gente que eu sei que vai dizer, eu sou criativo, professor, eu gosto de fazer as artes, né? Eu gosto de inventar, eu gosto de contar piada, eu gosto de chamar a atenção. Eu gosto de artesanato, de pintura, maquiagem. Eu gosto de cantar, eu gosto de inventar, eu gosto de novidade. Conta pra mim aí. Mas tem gente que não, tem gente que vai ter dificuldade com a criatividade. Tem gente que vai falar, não sei se eu sou muito por aí não, professor. Eu gosto mais das coisas mais certinhas, do jeito que as pessoas me passaram. Sou uma pessoa um pouquinho mais que a gente vai trabalhar com vocês esse termo, tá? Sou uma pessoa mais reativa. Espero alguém me mandar um comando para eu executar a tarefa. E aí, Marcos, você se considera uma pessoa criativa? Comenta aqui pra mim no chat que eu quero saber. Quero saber da realidade de vocês. E aí, vocês se consideram pessoas criativas? Será que a gente precisa dessa criatividade no dia a dia da nossa sociedade? E aí, pessoal de Capitão... Olha lá, o Marcos é um criativo. Gostei. Marcos já determinou aqui que ele é criativo. Pessoal de Coivara, gente, ó, que esse chat aqui, vocês estão entrando, mas eu quero ver esse chat movimentado, tá? Tô vendo nem os bons dias. Eu li, viu, Marcos Ricardo? Você apagou aí, mas eu li. Você gosta de desenhar, ó, isso é bom, excelente. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa ideia aí da criatividade, artes, desenhos também. A pergunta agora vou um pouco além, Marcos e os demais, tá? Os demais eu quero que me digam ainda se são ou não são criativos, tá? A criatividade, será que ela é necessária para a nossa sociedade? Pensa aqui comigo, será que a gente precisa dessa criatividade para o desenvolvimento tecnológico, por exemplo? Acho que sim, né, galera? Então, galera, muita gente, eu sei que muitos de vocês podem até não se considerar criativos. Alguns de vocês irão se considerar, sim, criativos, tá? Foi o caso do Marcos que comentou aqui, beleza? Mas a gente pode desenvolver parte dessa nossa técnica, parte dessa nossa habilidade com alguns exercícios e algumas ferramentas, tá? A criatividade, galera, ela é muito importante para o desenvolvimento tecnológico. Em que aspecto a gente pode inovar, criar novas ferramentas, criar novas formas de ação, novas metodologias, certo? A criatividade, eu gostei muito do comentário do Marcos, quando ele falou assim, eu amo desenhar, né? Na hora que a gente pensa na palavra criatividade, a gente pensa logo em arte, tá? A criatividade, ela é a arte, tá? Talvez a arte seja um dos primeiros pontos pelo qual a criatividade ela vai passar, mas a gente traz muito ela para o desenvolvimento tecnológico e científico, tá? Se não for a criatividade, a gente não teria tanta inovação.
A gente não teria tantos carros que mudam com tanta frequência, conferindo para a gente mais segurança. A gente não teria tantas mudanças, por exemplo, no aspecto do celular, quiçá a gente nem teria celular. A criatividade, ela perpassa justamente essas questões das mudanças, dos incômodos que a gente tem e que a gente quer realmente transformar, para que a gente possa sair dessa mesmice e falar assim, não, isso aqui está me incomodando, eu quero mudar. Como é que a gente pode mudar? A criatividade é um desses caminhos. Design Think entra dentro desse aspecto, tá? Como uma forma, uma metodologia para se pensar como a gente poderia desenvolver um pouco mais dessa criatividade, dessa inovação dentro das nossas organizações ou dentro das nossas empresas, tá? Bom dia, pessoal de Assunção. Design Think, ou pensamento em design, é um modelo de trabalho pautado em princípios como empatia, colaboração e experimentação. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês desses 3 termozinhos que são importantes para que a gente possa entender o processo do Design Think. A gente vai voltar aqui neles, tá? Eles são pautados nesses 3 princípios: empatia, colaboração e experimentação, certo? Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês é que o Design Think é uma dessas formas, né, de pensar, de modificar o nosso próprio pensamento para nos proporcionar ideias novas, né? Inovação, criatividade, mas ela não vai funcionar de qualquer forma, tá? Ela funciona tendo esses pilares para o seu funcionamento. Entre eles, a gente tem a empatia, que é esse olhar para o outro, tá? Normalmente a gente fala muito sobre empatia aqui dentro da escola, em algumas disciplinas que estão associadas às comunicações. Entram elas aí as linguagens, né, como língua portuguesa, inglês, né? As aulas de redação trabalham muito essa ideia da empatia, de literatura, tá? Demais! Queridos, uma excelente forma da gente desenvolver empatia é lendo, né? Trazendo a leitura para o nosso dia, porque a gente passa a viver a história de outras pessoas. A gente sente as emoções do outro, a gente sente os incômodos. Lembra lá do que eu falei da criatividade? A criatividade ela é importante para o desenvolvimento tecnológico porque ela me permite modificar algo que está me incomodando. Então, a empatia ele também faz parte disso. Quando eu percebo que não só eu estou incomodado, mas quando outra pessoa está incomodado com algo e a gente nos propõe a buscar uma modificação para aquilo dali e que, obviamente, ela precisa ser nova, ela precisa ser criativa, ela precisa ser uma solução. Olha só o que essa imagem está mostrando aqui para o nosso lado, tá? A gente tem duas pessoas com um ponto de interrogação e a gente tem aqui, ó, outras pessoas com uma lâmpadazinha acesa, tá? Então, de um lado, nós temos pessoas com um problema, certo? Então, temos pessoas aqui com problema e nós temos outras pessoas aqui com solução. Então, são duas outras palavras que entram muito dentro desse processo do Design Think, tá? Problema e solução. Dentro da empatia, a gente consegue olhar outras pessoas. Dentro da colaboração, a gente tem essa ideia de trabalhar em equipe, para que a gente possa criar juntos e trazer ideias diferentes, porque nós somos diferentes, a gente já discutiu isso, tá? Eu sou diferente do Marcos, que está comentando a aula agora, que é diferente do Isnaba, que é nosso diretor de imagem, que está aqui acompanhando também nossa aula, que é diferente de professora Fátima, que está também acompanhando a nossa aula,
certo? Cada um de nós que estamos participando desta aula, neste exato momento, somos pessoas diferentes, estamos em lugares diferentes, em funções diferentes, e cada um de nós estamos contribuindo para essa aula de alguma forma. Dá sim, trazendo a discussão, trazendo ideias para a gente ter uma aula criativa, inovadora, diferente. Por isso eu peço tanto para que vocês participem da nossa aula, porque se só fica o tio Assis falando, muitas vezes a gente não vai trazer justamente esse papel da colaboração, muito menos da inovação, tá bom? Então, a participação ela é um ponto chave, tá? Da colaboração. E a experimentação também é um outro processo, a gente vai ver um pouquinho, tá? Nem sempre todas as ideias são funcionais, tá? Então, vocês vão ver isso muito dentro da arte. Marcos, comenta aí, você que gosta de desenhar. Todo desenho que você faz sai legal, né? Você testa o desenho uma vez, você, né, isso aqui não vai dar certo, não. Você desenha outra, você desenha outra, até uma que você fala assim, esse aqui ficou legal, essa aqui eu quero deixar guardado no meu caderno, essa aqui eu quero deixar num lugar mais exposto, essa aqui eu quero até tirar foto e postar no Instagram, de tão legal que ficou. Então, a gente, a partir das nossas experiências, a gente pode desenvolver e aperfeiçoar os nossos produtos ou serviços, se for o caso, tá? Que é o que a gente leva de fato para o mercado como de fato a solução desse problema, tá? Então, o Design Thinking ele também passa por esse aspecto, tá? Então, a gente tem esses 3 pautas principais. A empatia, que é esse olhar ao outro, ao olhar dos problemas, dos problemas que o outro tem, da colaboração do trabalho em equipe, que propõe uma proposta de solução, e a experimentação, que vem lapidar, certo? Parte dessas propostas até que a gente encontre uma solução mais refinada e mais adequada. Design Thinking não é uma técnica, mas um conjunto de ações que projetam criatividades e soluções de problemas. E design, vamos destrinchar aqui esses termos, tá? Então vamos nós, ó. A palavra design think vem do inglês, tá? Que a gente tem o design think, tá? Think seria esse terminho aqui, ó, pensamento. Mas design a gente não traduz, tá? Não tem exatamente, não tem uma palavra ideal, uma palavra em português correta para se traduzir. Então a gente meio que trouxe ela para o português, não é nem que a gente portuguesou, tá? É que a gente trouxe ela para o nosso vocabulário cotidiano, tá? E a gente utiliza muito dentro das nossas empresas, tá? O que seria design, tá? Galera, design é um termo amplo, a gente tem que ler sempre em contexto. Eu tanto posso entender o termo design como remetente à ideia de solução, que pode ir desde a estética de produtos tangíveis. O que é isso, professor? Um produto tangível é aquele que eu posso pegar, aquele concreto, aquele que eu consigo, que eu sei da própria existência, tá? Como, por exemplo, o formato de uma garrafa PET, tá? De refrigerante cola. E lembra lá, por exemplo, aqui eu vou falar o nome da marca, da Coca-Cola, tá? Então, provavelmente, tá, vocês já viram em algum momento, alguma oportunidade, uma garrafa de Coca-Cola e uma garrafa de um outro refrigerante, também de cola, né? Que tem esse cor meio mais escura, né, mais pretinha, vamos dizer assim. Pepsi, por exemplo. A garrafa de refrigerante Pepsi é diferente da garrafa da Coca-Cola, não é? Por que elas são diferentes? Tem a ver com marca, tá? A gente já comentou esse aspecto da marca, tá? A gente consegue identificar, isso é uma solução. Eu quero que os meus clientes saibam identificar o meu produto pela sua aparência. Na hora que eu vejo de longe, opa, isso aqui é a marca registrada daquela refrigerante Coca-Cola. Eu coloquei aqui, ó, uma garrafinha, certo, de cor âmbar,
tá? Essa cor aqui, essa cor chama essa cor de âmbar. Ela é uma cor especial, ela não existe à toa. Ela existe por um motivo. Vocês sabem qual é? É porque alguns produtos, eles são considerados quimicamente, eles são chamados de fotossensíveis. Eles podem sofrer modificações por conta da radiação luminosa. Então eu preciso de alguma estrutura que proteja contra essa luminosidade excessiva. Normalmente garrafas de cerveja, né? Elas têm essa coloração âmbar, tá? Que tendem a ser esse âmbar meio desse tom aí, né? O amarronzado. Mas tem algumas garrafinhas aí, ó, que é tentando se diferenciar dentro do mercado, tá? Eles colocaram aí algumas outras cores, né? Tem uma marca bem famosa aí que utiliza, por exemplo, o verde, tá? Então, eu tenho que entender que essa cor âmbar, ela é de propósito, tá? Para proteger um dos componentes ali da cerveja, para que ele não seja, não seja modificado por conta da radiação luminosa. Vocês vão observar que nem todas as cervejas elas vão ter essa rigorosidade, mas a grande maioria vai precisar de um frasco âmbar. Isso é uma solução de um problema. Tá? Então, olha só como a criatividade ela é importante. Ela perpassa não só o desenho, a criatividade, certo, a fazer arte, como soluções de problemas organizacionais, gerar um produto que vai para o meu cliente, manter a qualidade final. Olha só, primeira coisa, eu posso pensar, eu falei aqui para vocês, de designer como marca, né? O formato da garrafa Coca-Cola. E também um problema da cor âmbar, né? Para que é isso, professor? Para garantir a qualidade final do meu produto. Certo? Então, a criatividade, ela perpassa tudo isso. E o designer tem esse propósito, tá? Só que designer, ela também serve para propor soluções abstratas. Então, a gente tem produtos tangíveis, aqueles que a gente consegue pegar, mas a gente também fala de soluções abstratas, normalmente ligados à comunicação, a forma como a gente consegue passar uma determinada mensagem. Isso, boa, boa. E modifica o sabor, né? E modifica inclusive o sabor, Marcos. Isso para cerveja, até para refrigerante, a gente vai ter cerveja, refrigerante, tanto em garrafas de vidro como nas latinhas de metal. Cerveja até que não tanto, que a gente vai ter em garrafa plástica, mas refrigerante tem. Todas elas, se você comprar a mesma marca, passando por formas de conservar diferente, você vai perceber que o sabor ele é diferente. Justamente por quê? Porque a embalagem importa, tá? O vidro, Marcos, é uma das melhores formas de você conservar os nossos produtos com menos interferência, e especialmente o vidro de cor âmbar. Normalmente, quando a gente está dentro de um laboratório de química ou de algum laboratório biológico que utiliza produtos químicos, vocês vão ver que boa parte dos frascos vão ser de cor muito escura, de cor âmbar e de vidro. Tá? Justamente para não ter uma interferência no produto químico lá de dentro com o frasco, certo? Então, é um eixo normal, tá bom? Bora lá. O design ele também serve para a solução de coisas abstratas, tá? Eu botei esse design aqui de óculos aqui, ó, bem diferentão, bem doidão, para remeter também à criatividade, né? À arte, né? Então, quem que vai usar um óculos desse aí? Mas uma pessoa bem alternativa, uma pessoa que está ali despontando, que gosta mesmo da arte e tal. Não é todo mundo que vai ter, que vai gostar ou vai querer usar um óculos diferentão como esse, tá? Às vezes a gente quer isso mesmo, é chamar a atenção, é mostrar. Isso pode ser uma solução também.
tá? Mas o design ele também serve para coisas abstratas, coisas que a gente não consegue pegar, como, por exemplo, formas da gente nos comunicar. Quem trabalha muito com isso aqui são os profissionais da comunicação social, o jornalista, o publicitário, que pensa muito como eu vou me comunicar, que pode brincar muito com as formas de falar, certo? Que utiliza muito dessa ideia do denotativo e do conotativo, né? Que é da linguagem figurada e da linguagem não figurada, né? Do literal e do não literal, certo? Então, eu posso brincar muito. Por isso eu disse para vocês que a literatura é um bom caminho para a gente desenvolver. Eu falei, a literatura é um bom caminho para você desenvolver a empatia, mas ela também é um bom caminho para desenvolver a criatividade. Tá? Então a gente vai ter muitos autores que vão ter essa brincadeira, né, da língua, por exemplo, né? O que seria a língua? A língua como a língua como o idioma, né, o português, ou a língua uma parte, um componente da nossa boca, né? Então a gente tem essas nuances, essas brincadeiras. A manga, né? A manga da camisa ou a manga fruta, né? Então a gente consegue justamente fazer essas brincadeiras, esses trocadilhos que podem chamar a atenção, que podem modificar justamente, provocar sentimentos e emoções em um outro também. Isso também perpassa dentro da criatividade. Hoje, quando falamos a palavra designer, podemos estar mencionando tanto o profissional, então outro aspecto importante, tá? O que seria a palavra designer, tá? Eu perguntei para você, o que é designer, né? Por que a gente não consegue traduzir essa palavra? Primeiro, porque ela tem muitas explicações pra gente, tá? Acabei de dizer aqui, ó, que o designer é essa solução. Então, tanto produto tangível como coisas abstratas, ambas são as soluções de problemas, certo? Ambos são soluções de problema. Então, eu tanto posso estar me referindo como designer à solução de um problema, como eu também posso estar me referindo ao profissional que propõe essa solução. Quem é esse profissional que propõe essa solução? Olha lá, o comunicador social, né? O jornalista, o publicitário, que propõe formas de falar diferente, que modifica, que faz chamadas de propósito para que a gente fique, atento. Outros profissionais que então entram aqui, ó, a gente entra o designer gráfico, tá? Que hoje tá uma profissão que está crescendo bastante. Ao longo dos nossos últimos cursos técnicos, sempre eu gosto muito de puxar, de ouvir vocês, né? E eu acabo recebendo esse feedback de alguns alunos, né? Professor, eu também faço curso técnico em design, ou eu faço algum curso de design no EAD, à distância, tá? Então eu sei que alguns de vocês têm essa afinidade, tá? Hoje está muito em alta design gráfico por conta de quê? Que a gente não precisa fazer mais as impressões, tá? O design gráfico ele não fica restrito a produtos materiais. Eu não preciso fazer uma impressão, eu não preciso fazer um outdoor, eu não preciso fazer um álbum, eu não preciso fazer panfletos. Eu vou fazer flyers de Instagram, por exemplo, tá? Então hoje o Instagram ela não é exatamente uma rede social, né? Eu particularmente nem julgo mais como rede social. É uma grande vitrine, tá? De produtos. E todas as modificações que a empresa Instagram, né, que é dentro da Meta, né, ela propõe, ela tá ali para justamente focar dentro do mercado empresarial, dentro das marcas que estão vendendo produtos e está o tempo todo modificando. Então, o cara que é um profissional de designer gráfico, ele tem que estar ligado justamente nesses processos, né? Como eu vou conseguir prender o meu cliente, cativar o meu cliente, chamar a atenção. Não é somente uma arte bonitinha. Ah, ficou legal? Ficou essas cores e tal. Tem que ter essa ideia. Tem muitos profissionais de design gráfico que são publicitários, tá? Que entendem muito bem de marca, tá? A gente já fez essa ideia para vocês de marca, tá? Tem legislação a respeito disso, tá bom? Então, como criar um logotipo
que traduza os teus valores, o valor da tua marca, a missão que a tua empresa tem, com a tua identidade, com quem você é. Então a gente tem que pensar no logotipo, tem que pensar nas cores que a gente utiliza como estratégia, na forma como a gente se comunica. Então os designs gráficos, eles entram dentro desse ponto aqui, tá? A gente tem profissionais em nível de curso técnico, tá? E a gente também vai ter profissionais de curso superior da comunicação social, principalmente os publicitários, tá? Eles focam bastante aqui. A gente tem os designers de interiores, tá? Normalmente o designer de interior, ele propõe soluções inteligentes no aspecto de móveis, né? Então, mudar móveis, a disposição dos móveis, como a gente pode construir uma casa mais eficiente. Galera, hoje, cada vez mais, as nossas casas estão ficando menores, tá? Até porque as famílias estão também diminuindo, né, em número. A gente ainda escuta, né, algum aluno que diz: professor, eu tenho 9 irmãos, né? Então acontece ainda. Conta pra mim se vocês têm muitos irmãos. Acho que semana passada eu fiz uma pergunta para outro curso e me disseram, tinha 3, né? Tinha 3 irmãos. Não, morava só com tinha uma que morava só com a mãe, outra morava com 3 com 3 irmãos, ou seja, 5 com 5 mais os pais, né? Então 5 pessoas ao todo, tá? Então conta pra mim aí, na casa de vocês tem muita gente? Então, como as nossas famílias estão também se modificando, a nossa sociedade está mudando, a forma de moradia também, tá? Então a gente quer as coisas mais próximas, então as casas estão ficando menores. Então como é que a gente consegue encontrar, né, espaço eficiente para colocar a nossa vida inteira num pequeno espaço, muito pequeno, né? O muito famoso, a gente até conversou sobre ele, né? O Elon Musk, né? Elon Musk foi o Elon Musk, que é um dos donos da acho que talvez seja a maior fortuna do mundo, tá? Ele recentemente, né? Foi esse ano, se foi no final do ano passado, saiu a notícia que ele, acredito que foi esse ano, que ele estava morando num apartamento de 38 metros quadrados. 38 metros quadrados. Gente, é muito pequeno, certo? É muito pequeno. Imagina, o cara que é a maior fortuna do mundo tá tentando morar ali dentro, certo? Então, por quê? O que que é isso, tá? Então, claro que ele está querendo vivenciar, ele quer experimentar, é uma nova forma, é um novo estilo. Ele precisa entender, olha lá a ideia da empatia, né? Ele precisa entender o que precisa ser solução tecnológica dentro de uma casa muito pequena. Ele tem condições para ter uma casa gigantesca, super espaçosa e não ter problema com espaço, tá? Mas a grande parte da população não vive nesse aspecto. A grande parte da população vive em lugares muito pequenos, seja porque minha família é muito grande, até que minha casa é grande, mas minha família é muito grande, a gente briga por espaço, tá? Ou porque, de fato, eu preciso trabalhar num lugar perto do meu trabalho e aí é o que dá para pagar, é um apartamento muito pequeno, certo? A gente precisa ter soluções para isso. Os designers de interiores, eles apostam muito nisso, tá? Nos móveis planejados, nas disposições, em espaços abertos e muita tecnologia. A gente já conversou com vocês sobre tecnologias dentro de espaços, do aspecto tecnologias computacionais, né? Quando a gente falou sobre a internet das coisas. Lembra que eu falei? Hoje em dia, praticamente todos os produtos estão com acesso à internet. É a televisão que consegue conectar à internet, mas o ar-condicionado também. O ventilador de casa também, a lâmpada de casa também. O que, professor? Todos eles têm acesso à internet? Sim. Tá? E dependendo de como vocês conectam eles, vocês chegam em casa e falam, acender as luzes, e ela vai lá e acende a luz. Está cada vez mais perto de boa parte da população. Hoje em dia já estamos vendo aí uma classe C, né, média alta, e conseguindo ter um bom acesso a esse tipo de tecnologia. A gente conversou sobre isso quando a gente estava falando sobre acessibilidade,
tá? Isso é um ponto acessível, onde uma pessoa, por exemplo, cadeirante, ela pode falar e executar esses comandos como a fechar e abrir cortinas, acender ou apagar as luzes, ligar um ponto de circulação de ar, um ventilador ou um ar-condicionado, certo? Sem precisar de deslocar até o interruptor. Antigamente a gente tinha, né, um controle remoto. Antigamente não, né? Mas algum tempo atrás foi lançado alguns ventiladores com controle remoto, né? Já era um grande avanço tecnológico, mas hoje a gente está falando agora de comando de voz, tá? É um comando muito acessível, mas também é cômodo, né? É prático, né? Eu falo, né? Tá muito conhecido, talvez vocês não tenham em casa, Tio Assis também não tem em casa, a tal da Alexa, né? Mas que as pessoas fazem muita piada com isso, né? Alexa, faça isso. Alexa, me conte uma piada. Alexa, que é o sistema operacional da Amazon, né? Que pode estar dentro do celular, que pode estar dentro. Você pode comprar o aparelho específico, né? O dock, e integrar ela à sua casa. Designers de interiores, eles também estão utilizando essas ferramentas. Não necessariamente eu preciso usar a Alexa, eu posso usar outros, tá? E também temos os designers de materiais, tá? Então, os designers de materiais vão focar muito na tecnologia, né? Como o Marcos colocou aqui, professor, normalmente as garrafas de cerveja são de vidro. Por que tem que ser de vidro? Tá? Eu expliquei para vocês, por conta da reação química que pode, porventura, acontecer do reagente, tá? Que vai ficar dentro daquele vidro. Tá? Então, eu tenho que entender a lógica por trás daquilo dali. Não sei se vocês conhecem um produto conhecido popularmente como aço inoxidável. Tá? Vocês já ouviram falar do aço inoxidável? Certo? O aço inoxidável é muito conhecido aqui no Brasil como inox, embora inox seja uma marca. Tá? Mas o aço inoxidável, ele é uma liga metálica. Tá? Então, ele é uma proposta de uma solução. Não é um metal que está ali disponível na natureza, pronto e acabado. Ele é uma liga metálica. É uma mistura de vários outros metais muito valiosos. Entre eles, a gente tem a utilização de ferro, alumínio, cobre, tá? Então, esses metais aí, dependendo da proporção que a gente coloca, bota mais cobre, bota menos cobre, bota mais ferro, bota menos ferro, eles tendem a ser mais rígidos ou mais maleáveis, ao passo que eles tendem a ser menos oxidável ao longo do tempo ou mais oxidável ao longo do tempo. A liga metálica, ela confere a essa estrutura, né, essa liga metálica, certo? Uma maior durabilidade para que aquele cesto, né, de metal, aquela panela de metal, ela não venha a oxidar em um curto espaço de tempo. Tá? Se a gente fizer uma panela, normalmente as panelas do nosso dia a dia mesmo, né, mais populares, até pelo preço, são as panelas de alumínio. Né? Dependendo do alumínio, tá? Elas tendem a enferrujar com facilidade. Tá? Então, aqui a gente já tem um metal que até é barato, porém ele enferruja com facilidade. Mas a gente tem outros metais que são mais interessantes para conferir resistência, como o ferro, mas que também oxida. Bem, esse oxidar a gente entende como a palavra enferrujar, tá? A gente utiliza no popular o termo enferrujar. Mas enferrujar, né, vem de ferrugem, vem do ferro, tá? Então seria só do elemento químico ferro e não é, só o ferro que oxida, né? Então, essa oxidação é uma proposta. Então, quando a gente fala daquela panela inox, tá? Que não é inox, tá? Inox é uma marca, tá? Então, né, a gente não pode usar inox para todas as panelas de aço inoxidável. A gente já conversou com vocês sobre marca, tá? Então, fiquem muito atentos com isso, tá bom? Então, o termo
É que nem eu pegar um refrigerante de cola, um quero cola, e achar que tá tomando Coca-Cola, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Mas, professor, o quero cola é mais barato, né? É isso, entendeu? Então são marcas diferentes, mas a gente acaba utilizando muito no cotidiano uma marca mais famosa como termo, tá bom? Então, designers de materiais, eles trazem essa proposta, tá? Então, eu tô comprando, toda hora eu tô comprando uma panela nova porque enferruja, porque oxida, né? Termo correto, né? Ela oxida com muita facilidade. E aí, o que que eu faço para não ter que estar o tempo todo comprando, tá? O que que eu faço para não estar consumindo tanto metal também, né? Então você vai lá fazer um arrozinho na panela de alumínio, vai estar liberando muito alumínio. Você vai fazer um bifezinho na panela de ferro, vai estar liberando ferro também no nosso alimento, embora ferro seja bom, tá? Vai estar liberando para o ferro para o nosso alimento. E aí, o que que eu faço para a gente diminuir isso? Aí tem as soluções. Tá? A gente tem as panelas, né, antiaderente, dependendo do antiaderente, vai ser um tipo de plástico que vai passar também para o alimento, pode ser ruim, tá? E aí uma das soluções encontradas foi a panelas de aço inoxidável. Então, aço inoxidável é uma liga metálica que foi proposta por uma equipe de engenheiros de materiais. A gente tem um curso superior só sobre isso. A gente tem, inclusive, aqui no Piauí, pós-graduação, tá? Mestrado em ciências, engenharia das ciências dos materiais, tá? Então, profissionais da química, da biologia, profissionais da medicina, da engenharia civil, se aperfeiçoam sobre o designer de materiais, tá? Como solucionar problemas para conservar melhor os nossos materiais, tá? Outro exemplo aqui de designers dos materiais, que a gente pode pensar até como designer de carro, tá? Talvez você já tenha escutado isso das pessoas mais velhas, né? Porque os carros de hoje em dia são feitos tudo de plástico, não presta nada, amassa toda hora. Qualquer batidinha amassa, batidinha amassa. Gente, antigamente os carros, eles de fato, eles eram muito mais robustos e muito mais resistentes, tá? E eles dificilmente amassavam, de fato, mas eles eram muito mais pesados do que os carros de hoje, tá? Gastando, né, ou consumindo muito mais do combustível que a gente tem, tá? Outro aspecto importante é que, por exemplo, dentro de alguns impactos, a colisão, tá? A gente, como usuário, né, seja o motorista, o condutor ou os passageiros, a gente também recebia muito mais desse impacto dentro dessa estrutura muito rígida. Então, o carro, de fato, pouco amassava, mas o condutor e os passageiros sofriam muito mais. Então, hoje, a proposta é mudar. É entender os materiais, entender a leveza dos materiais, tá? Entender que eles podem ser mais leves, consumir menos combustíveis, ter uma boa proposta para essa solução e até mesmo poder conferir mais segurança para o usuário. Então, o designer de materiais é uma outra ideia também de profissionais aí que estão ali o tempo todo quebrando a cabeça para propor soluções nesse aspecto. Tá bom? Bom, e a solução encontrada, eu já conversei com vocês, quando admiramos o design de uma casa, de um prédio ou de um carro, pode ser também essa proposta. Então, a gente tem essas duas ideias do que é designer. Bom, designer, galera, é um termo ainda que passa por diversas camadas, tá? Como assim camadas, professor? Então, quando eu perguntei para vocês, você acha pessoas criativas, tá? Pessoal de Assunção não tá falando nada, pessoal de Santo Lisboa também não tá falando nada, pessoal de São Luís, pessoal de São João da Canabrava, tá todo mundo quietinho. E aí, galera? Cadê vocês, meu povo? Estão online mesmo? Estão acompanhando essa aula? Tá tendo um barulho no áudio. Não sei o que é. Bora ver aí. Vamos ver se os nossos... o pessoal vai começar a prestar atenção aqui para saber se o problema é daqui ou se é do microfone.
ser do áudio do seu computador, tá bom? Vamos ver se o problema vem daqui, tá bom? Valeu pelo feedback, Marcos. Então bora aqui, ó, galera. Gente, quando eu perguntei pra vocês se vocês eram criativos, a primeira coisa que a gente passa a pensar é na criatividade artística, tá? Que aí a gente entra dentro dessa primeira camada do designer, tá? Que é o designer de símbolos, tá? Normalmente é um designer que propõe soluções, sim, tá? Soluções essas no campo de comunicação e de escrita, tá? E aí a gente entram aspectos visuais, como fontes, tamanhos, cores, tá? Aí, valeu, Marcos, valeu pelo feedback, eu tô lendo aqui, tá? Tanto pelo notebook como pelo celular tá tendo o mesmo barulho. Então, bora lá, ó. Fonte, tamanhos da fonte e cores são importantes para o quê? Para ter uma boa leitura, tá? Vocês estão se preparando para fazer o trabalho lá de projeto de aprendizagem interdisciplinar com o professor Jorge Augusto. E ele já deve ter explicado para vocês, tá? Que esse trabalho que vocês irão fazer vai ter uma estrutura, vai ter lá uma introdução, vai ter objetivos, vai ter... Ok, obrigado. A Fátima também fez o comentário. Então, ó, o professor Jorge deve ter comentado com vocês que tem introdução, objetivos, que tem produção textual, que vai ter consideração final. Ele já falou para vocês isso. E, além disso... Ok. Então, ó, foca aqui, ó. Só que, além disso, ele vai dizer o seguinte: olha, quando vocês forem escrever, vocês vão escrever para o trabalho de projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá? Você vai escrever lá na fonte Arial ou naquela fonte chamada Times New Roman. Tá? Ele falou isso para vocês. Ele disse outra coisa, que o tamanho das letras vai ser o tamanho 12 e que a cor da fonte vai ser preto. Certo? Que é isso, professor? Por que temos essa regra, tá? As fontes, elas mudam o estilo como a mensagem está sendo transmitida. Eu vou voltar aqui nessa imagem. Olha só esse termo aqui, ó. Você se considera... Isso aqui eu usei uma determinada tipo fonte. Então, esse aqui eu tenho uma fonte. Borrachinha. Aqui eu tenho uma fonte. E essa aqui já é uma fonte 2. Cada uma delas tem tamanhos diferentes. Olha só a posição que ficou o meu ponto de interrogação. Ela ficou ao contrário, certo? Aqui eu usei propositalmente cores, fontes diferentes, o nome termo criativo, criativa, bem grande, certo? Para chamar a atenção, porque o importante é que a nossa palavra criativo, tá? Isso é o nosso foco. O ponto de interrogação era para chamar a atenção, para provocar um incômodo em vocês. E o símbolo que eu coloquei lá em cima foi para chamar a atenção da ideia. E olha só que essa ideia aqui, ó. Ideia, ela está em construção, porque estamos construindo essa aula ainda, certo? Então a gente não precisa ficar restrito a determinadas fontes em algumas situações,
tá? Em algumas situações. Então, se a minha ideia é impactar artisticamente, chamar a atenção, provocar, beleza, a gente pode fazer essas brincadeiras. Isso é uma aula, ela é para ser dinâmica. Afinal de contas, a gente está conversando. Não é só o tio Assis que está falando daqui para lá. Agora, alguns trabalhos, especialmente alguns trabalhos mais acadêmicos, eles obedecem algumas regras, tá? E essas regras, elas vêm de uma origem, que é um lugar que a gente conhece aqui no Brasil como ABNT. Então, aqui é uma Associação Brasileira de Normas e Técnicas que determina regras. Para quê, professor? Para que a leitura seja muito bem feita. Eu escolhi fontes ali, lá no termo lá, você se considera criativo, que são extremamente legíveis. Mas quando vocês estiverem lá mexendo no Word, no documento do Word, para poder modificar os tipos de fontes, vocês vão observar que vão aparecer letras, que são letras cursivas, parece que a gente está escrevendo à mão, tá? Vai ter letras muito diferentes, toda colorida, e vai ter algumas letras que se confundem. Você vai olhar para ela e você não vai saber se é um P, se é um Q, tá? Quando a gente determina para vocês fontes, é para justamente considerar fontes que sejam de fácil compreensão, que não haja dúvida, tá? Na sua leitura, tá bom? Então, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, normalmente recomenda essas duas fontes aqui no Brasil para que possamos garantir uma boa compreensão para toda a comunidade que faça a sua leitura, tá? Então, atenção, a gente vai utilizar Time Arial ou Times New Romans em trabalhos escolares, em trabalhos acadêmicos, científicos, tá? Mas no post do Instagram você pode brincar um pouco mais. Mas eu ressalto, tá? Cuidado com as brincadeiras, com as palavras, porque às vezes você não vai conseguir fazer uma boa leitura, tá? Então, a gente tem muitos exemplos aí de pessoas que tentam separar palavras, as sílabas das palavras, e viram uma palavra completamente estranha, tá? Então, isso pode provocar uma dificuldade de compreensão de quem for ler, tá? Por isso que designer, tá? Ela precisa ser um designer thing, tá? Não é só o designer em si, tá? Tem que ser um pensamento em design. Eu tenho que entender também o olhar do outro. Às vezes, pra gente é uma boa solução, pra mim pode ser uma boa solução, mas quando uma outra pessoa for ver, ela pode confundir e entender uma outra interpretação, tá bom? A gente tem uma outra camada de designer que ela não é muito nesse ponto aqui do código em si, tá? Mas a gente tem o designer industrial, tá? E o que é a indústria, galera? A indústria é o campo da produção, tá? Das empresas de produção que transformam matéria-prima, tá? Então, é na indústria que o papel deixa de ser uma árvore, o eucalipto, e passa a ser o papel que chega para nossa casa no caderno, por exemplo, tá? Então, o design industrial, ele propõe soluções em escala industrial, como a estrutura de um carro, tá? Olha, ó, o que eu falei para vocês. Estrutura de um carro que pode conferir leveza, conforto e segurança. Para que essa leveza, professor? Gastar menos combustível, um carro muito pesado, certo? Vai forçar mais, vai precisar de um motor muito mais potente, vai gastar mais do teu combustível, certo? Quanto mais leve, menos combustível eu vou gastar, tá? Em regra mais sutil é essa, tá? Claro que não é tão simples assim. Conforto, tá? Ter mais espaço, o carro com computador de bordo que consegue fazer todas as leituras para mim de diversos aspectos, que pode climatizar o meu veículo e, claro, segurança. A ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ela não vai falar apenas sobre as fontes, mas ela também interfere aqui, ó,
segurança, até os cintos de segurança, até os gases que são emitidos dentro dos veículos leves, como os carros e as motos. Ela está lá, criando normas para cada um desses termos. Ah, para ser chato, professor? Não, é segurança. Nossa, beleza? Outra camada do designer que traz também para a gente, passa aqui dentro da designer de interações, tá? Que envolvem projetar os processos envolvidos, como as pessoas agem, criando transações e atividades. O foco está na experiência. Normalmente aqui a gente vai ter os designers de serviços, tá? Acredito que não foi nesse material que eu coloquei esse livro, tá? Durante a aula de hoje eu vou passar uma sugestão de livro para vocês, mas não vai ser esse livro que eu vou falar agora, tá? Então tem um livro muito bom mesmo, que vocês podem consultar, O Jeito Disney de Encantar Clientes, tá? Eu acredito que eu já comentei sobre ele em outras aulas. O Jeito Disney de Encantar Clientes, ele é muito pautado na experiência. E normalmente a gente pode pensar naquela serviço aqui. Aqui a gente está falando de produto, a gente está falando de serviço. E uma boa técnica, uma das várias e várias técnicas que eles vão falar ali dentro, é pensar que o meu cliente precisa experimentar. E a gente experimenta vendo, ouvindo, sentindo, tá? Então é a textura das coisas, é o cheiro que aquele produto tem, certo? Um carro, quando você compra um carro novo, ele tem um cheiro diferente de um carro que já está sendo usado. Tem até esse termo, né? Ah, cheiro de carro novo. É uma experiência que o cliente quer receber, tá? Quando a gente vai para um circo, que a gente vai para o parque de diversão, que a gente sente aquele cheiro de infância com pipoca, com algodão doce que está circulando pelo ar. Tá? Então, os parques de diversões, assim como a Disney, os parques das nossas cidades, que chegam nas nossas cidades, tem esse cheiro muito característico. Então, sim, quem está trabalhando ali, ó, começa a fazer a pipoca bem cedo, não só para atrair o cliente para comprar a pipoca em si, mas para enriquecer essa experiência. Tudo isso é design. Tá? E por fim a gente tem o designer de sistema, que é a última camada, que vai pegar todas essas camadas e transformar em sistemas humanos na integração de informações, de objetos e integrações, assim como ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. Queridos, o nosso tempo fechou aqui. A gente volta em instantes para conversar mais, não só sobre designer, mas agora sim sobre designer think. Tá bom? Aguarda aí que a gente volta em instantes.